Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou dar algumas informações de como podemos começar a se preparar para a prova prática, afinal, o que é um plano de aula, o que é uma prova prática, e também eu vou mostrar a minha apostila de orientações para o plano de aula e prova prática para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas, beleza? Antes de mais nada, por enquanto ainda não saiu o resultado dos recursos da prova discursiva, certo? Mas provavelmente, vendo aí os prazos que saiu, os resultados, por exemplo, da prova objetiva, dá mais ou menos para supor que mais tardar aí na primeira semana de maio, sai o resultado dos recursos das duas discursivas. E após isso, sairá a lista dos candidatos que irão para a prova prática, que provavelmente no PEIF vai praticar a parte com a prova prática, com todas as regras, critérios, a data, porque conforme está no edital, precisa sair com 30 dias de antecedência da data da prova prática, que será provavelmente presencial. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal comentando que, entre aspas, tinha vazado a prova prática, só que não, na verdade, é o termo de contratação da SME São Paulo com a FGV e tinha algumas informações sobre a prova prática também, e eu até comentei em um vídeo já aqui no canal. Porém, algumas coisas podem mudar quando sair o edital, porque, por exemplo, na vista de contrato, dizia que seriam 3 estudos de caso, e no final foi um estudo de caso e uma questão discursiva. Portanto, pode haver alterações aí no edital. E no edital que tem publicado até então, diz que sairá um edital à parte para a prova prática, certo? E só relembrando, pela vista lá do contrato, tem que mandar o plano de aula com 48 horas de antecedência no site da FGV e vai ter a prova prática que é presencial, você vai comparecer numa universidade, uma banca vai te avaliar, você terá em torno de 10 a 12 minutos e eles vão gravar essa aula que é como se fosse um espelho da prova para quando sair os recursos, né, contra, né, a nota da prova prática, você poder rever e recorrer, certo? Caso você queira recorrer da nota da prova prática. Só relembrando que, de acordo com o edital publicado, a prova prática ela vale de 0 a 100 pontos. E será eliminado aqueles que não entregaram plano de aula, aqueles que não comparecerem na prova prática e não obtiver nota final inferior a 60% dos pontos estabelecidos em cada etapa da prova prática. Portanto, o plano de aula vale 50 pontos e a prova prática vale 50 pontos, certo? Então, você pode ser eliminado na prova prática, então tem que tomar muito cuidado aí. Que é a última etapa, passando, daí finalmente você estará classificado. E só fazendo uma correção daquele vídeo que eu tinha falado sobre essa vista de contrato, que está inclusive no processo 6 do concurso PEIF, a plano de aula e a prova prática pode ser ou da educação infantil ou do ensino fundamental. No caso da educação infantil, não se chama plano de aula, mas sim planejamento de contexto. E no fundamental, plano de aula. E o que vai ser avaliado? O domínio do conteúdo, como foi planejado a aula, o contexto, os procedimentos didáticos, a metodologia, a transposição didática, o cadenciamento, o tempo, a forma de avaliação, certo? E se realmente eles seguirem conforme tal contrato, quando sair o edital, se for realmente de 10 a 12 minutos, ao meu ver, vai ser mais uma explicação do seu plano de aula, essa prova prática para a banca, do que uma aula propriamente dita, porque se for uma aula propriamente dita, será que dá tempo, no máximo 12 minutos, dar essa aula? Será que eles vão simular um ambiente de aula com alunos fictícios? Geralmente, quando tem prova prática em faculdades, universidades, algumas fazem um ambiente fictício com alunos fictícios.
Mas se seguir conforme está aqui o contrato, provavelmente não. Será para você explicar à banca sobre como você vai fazer esse plano de aula. Vai explicar cada passo desse plano de aula, como você vai executar esse plano de aula numa situação hipotética de sala de aula. Eu acho que nem havia necessidade para isso, acho que a própria discursiva, na prova que a gente fez, já poderia ter feito isso, porém, eles querem que você faça oralmente para uma banca, certo? Então, ao meu ver, se seguir o contrato, vai ser assim a prova prática. E afinal, o que é um plano de aula? Que muita gente ainda tem dúvida, principalmente quem está na faculdade ainda, ou é recém-formado, nunca trabalhou na área, né? O que é um plano de aula? É uma tomada de decisão, é um planejamento para decisões que eu vou tomar para o futuro com as crianças ou os estudantes. Na educação infantil, não é plano de aula, como eu já comentei aqui. São contextos, planejamento de contextos. Não é vivências, porque o professor, a professora, não tem como determinar quais serão as vivências das crianças, o que as crianças vão viver. O que o professor na educação infantil faz é planejar contextos. Os contextos são os espaços, os tempos, os materiais, para as crianças viverem, terem suas vivências. Porque uma criança A, criança B, cada uma tem uma vivência. A gente não controla as vivências, nem toda a turma de 30 crianças vai ter a mesma vivência de um contexto, de um planejamento. Por exemplo, eu fiz o contexto com madeirinhas e bonecos de dinossauro. Cada um vai ter uma vivência, vai pegar a madeirinha, vai fazer uma ponte para o dinossauro passar, outro vai fazer uma torre para o dinossauro pular. Cada um vai fazer alguma coisa ali com aqueles materiais e nos tempos e nas interações, certo? Então, é contextos na educação infantil. No fundamental, são situações de aprendizagem. Daí, no plano de aula do ensino fundamental, o que você tem que colocar? O que você vai embasar primeiro? Primeiro lugar, claro, se a gente estivesse na escola, para me fazer o meu planejamento, primeiro eu tenho que olhar para o PPP, para o Projeto Político Pedagógico da Escola, e é claro, principalmente para o currículo da cidade. Então, se você quer se preparar para a prova prática, já vai olhando o currículo da cidade, porque o currículo da cidade é a base do plano de aula e da prova prática, não tem como fugir. Assim também no caso do ensino fundamental, outra referência será os cadernos orientadores de cada componente curricular. Então, é a partir do currículo e também dos componentes curriculares no ensino fundamental que você vai se embasar para o seu plano de aula. E na educação infantil, o currículo da cidade da educação infantil, né, o caderno, como também outros documentos da rede, como a normativa de documentação pedagógica, os indicadores da qualidade da educação infantil, também é um norte aí para o planejamento do caso dos contextos. No planejamento do ensino fundamental, precisa conter os eixos estruturantes, cada componente curricular tem um eixo estruturante. Depois, o objeto de conhecimento, que nada mais é do que os conteúdos dentro daquele eixo estruturante. Os objetivos de aprendizagem, que são os mesmos objetivos da BNCC, e também os objetivos das ODS. Lembra das 17 ODS da ONU? Também tem que estar lá no seu planejamento. Outro ponto que a gente tem que considerar no planejamento de uma aula é conhecer os estudantes. Mas aqui, na prova prática, talvez não entre no caso, porque é uma situação fictícia. Mas se caso sair no edital, né, que, por exemplo, vai ter uma situação fictícia aí com alunos, é importante você saber no seu planejamento que você também tem que conhecer a sua turma, os seus alunos. E para conhecer os seus alunos na educação infantil é por meio da observação e da escuta, e no ensino fundamental por meio da sondagem, certo? Outro ponto importante é que o seu plano de aula não é o passo a passo. Então, por exemplo, eu vou fazer do eixo leitura para os estudantes do segundo ano adquirirem a fluência leitora. Daí eu vou fazer uma roda de leitura, daí eu vou colocar no plano de aula, passo a passo. Vou ler o livro da Chapeuzinho Vermelho na página 3, eu vou falar que a Chapeuzinho saiu pro caminho, daí eu vou tentar adivinhar que as crianças vão ficar surpresas quando aparecer o lobo mau, aí depois eu vou pedir para cada criança fazer um reconto
depois ela vai fazer isso e aquilo. Não, se você fizer passo a passo bem detalhado de tudo isso aí, não é um plano de aula, vai ser algo descritivo. Você vai escrever um livro. Não é isso. Plano de aula, no máximo, é uma folha estourando duas, mas acho que provavelmente o modelo, a estrutura que sairá no edital da prova prática, será de uma folha. Então, não vai caber, entendeu? É um roteiro sucinto para você saber o que você vai fazer e quais são os seus objetivos ali com os alunos, certo? Portanto, não é algo descritivo do que cada criança e o professor vai fazer. E sim, o planejamento é o como eu vou fazer aquilo, para quê, quais os objetivos, a transposição didática. O que é a transposição didática? É pegar o conhecimento científico e transformá-lo em conhecimento escolar. Então, por exemplo, se eu for falar em ciências, eu vou ensinar o sistema solar, eu vou pegar o científico e vou transpor para para uma criança entender, entende? Então, isso é a transposição didática. E a metodologia é quais as estratégias que eu vou utilizar para isso, para explicar o sistema solar. Eu só vou explicar oralmente, eu vou trazer imagens, eu vou trazer um vídeo. Como é que eu faço? Vou fazer uma maquete. Então, isso são metodologias. Lembrando que, pelo contrato, diz que a prova prática, os recursos serão lousa e giz, ou lousa branca e canetão. Não vai ter projetor, não vai ter laboratório de informática. Portanto, não inventa de fazer um planejamento com aula invertida, usando tecnologia, usar PowerPoint, que não vai rolar. Vai ser a boa e velha lousa e giz. Então, menos é mais aí na sua prova prática, certo? Lembrando que não adianta você querer adivinhar o tema, porque será sorteado. Então, só perto da prova que a gente vai saber qual é o tema. Então, não adianta. O que a gente tem que saber é como fazer o plano de aula estruturar. E para a prova prática, você também pode ensaiar. Então, tenta explicar isso, o plano de aula, para algum amigo, para alguma amiga, na frente do espelho, tenta gravar e depois você assiste. Vai treinando aí para você quebrar um pouco o gelo, para não ir na hora da prova prática tão engessado ou nervoso demais, certo? Por enquanto, o que você pode fazer é isso, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como ficou minha apostila. Mas antes de mostrar, eu já vou falar o valor dela. A apostila, ela custa R$ 15, tá? Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone no WhatsApp para a compra da apostila. Ela é em PDF, eu mando por e-mail para o WhatsApp. Formas de pagamento, Pix ou depósito bancário. Meu horário de atendimento é das 13 às 21 horas. A apostila ela ficou com 43 páginas. Se você quiser adquirir na Hotmart, vai ficar na descrição do vídeo o link da Hotmart, eu coloquei, certo? Porém, como na Hotmart tem as taxas para o criador do conteúdo, eu tive que aumentar o valor. Então, na Hotmart é R$ 22, certo? Porém, a vantagem da Hotmart é que você pode dividir no cartão em 3 vezes de R$ 7,76. Tem um acréscimo aí para você que vai parcelar no cartão de crédito. Você também pode pagar no boleto bancário e você pode comprar a qualquer hora. Então, se eu não estiver disponível para te atender no WhatsApp, você pode comprar na Hotmart. Porém, é mais caro, é R$ 22, por conta que eu tenho as taxas da Hotmart que eu tenho que pagar, né? Então, acabou acrescentando aí no valor. Daí fica ao seu critério. Ou me chama no WhatsApp, que é mais barato, ou você compra pela Hotmart, que vai ficar na descrição desse vídeo o link para vocês adquirirem, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a minha apostila para a prova prática. Aqui na tela eu tô com a apostila, ela ficou com 43 páginas. Eu fiz ela porque muitas pessoas me pediram para fazer, então eu fiz baseado no que a gente tem no edital, no currículo da cidade, também nos cadernos orientadores. E o que tem nessa apostila? A explicação do que é um plano de aula, como será a avaliação do plano de aula, como elaborar o plano de aula, exemplos de plano de aula e como se apresentar para a prova prática. Tem número de página, tem sumário, também tem um aviso, por favor, não compartilhar, né? A apostila de uso individual. E o valor simbólico arrecadado é para a continuação do canal aqui no YouTube, já que o mesmo não é monetizado.
Daí aqui na apostila tem as informações que a gente tem no edital e também no contrato. Aí depois eu explico o que é um plano de aula, como fazer o planejamento, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Na educação infantil, eu coloquei aqui 3 exemplos de planejamento de contexto, certo? Um exemplo assim para te dar um norte para você fazer o seu contexto. Também, na parte do ensino fundamental, eu coloquei para cada componente curricular um exemplo de plano de aula. Por exemplo, tem um plano de aula para língua portuguesa, tem um plano de aula para matemática, um plano de aula para geografia, um plano de aula para história e também um plano de aula para ciência, certo? E também eu coloquei um exemplo de plano de aula da EJA, certo? Porque talvez nesse edital aí eles podem considerar que pode cair um plano de aula ou fazer uma prova prática para a EJA, porque lembre-se que o PEIF também atribui na educação de jovens e adultos, certo? Daí eu coloquei aqui um exemplo também na EJA, no caso aqui de língua portuguesa, certo? E também eu dou algumas dicas de como você se apresentar para a banca na prova prática, certo? E é isso, tá, gente? O valor da apostila R$ 15 comigo no WhatsApp ou lá na Hotmart R$ 22. E outro ponto importante é quando sair o edital da prova prática, se caso o edital tiver muito aquém, ficar muito fora do que está aqui na apostila, eu vou atualizar, certo? Quem comprou pela Hotmart, eu vou mandar por e-mail. Quem comprou comigo por WhatsApp, eu vou mandar no link do Google Drive, por meio do Google Drive, que você receberá a atualização. Porém, eu só vou atualizar se tiver muito aquém o edital daqui das orientações da apostila. Se não, eu não vou atualizar, vai ficar do jeito que está aqui, certo? Mas qualquer novidade eu aviso aqui no canal, beleza? Por isso que é importante vocês acompanhar aqui o canal, ativar o sininho para quando tiver novos vídeos, o YouTube sempre te notificar. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!